Estamos aqui para a apresentação do nosso documentário, capítulo 7 do livro Gênio Egoísta, e vamos falar um pouco sobre cuidado parental e planejamento familiar no reino animal. Meu nome é Edson. Meu nome é Ângelo. Sou Hernandes. Meu nome é Felipe. E vamos prosseguir nosso documento. Dow afirma que, ao se tratar de altruísmo parental, as pessoas põem a reprodução e o cuidado com os filhos de um lado e as demais formas de altruísmo do outro. Mas a diferenciação que ele planeja é entre carregar indivíduos novos ao mundo, por um lado, e cuidar dos já existentes por outro. Um mecanismo de sobrevivência particular há de ser tomado escolhas bem distintas. Decisões sobre produzir e sobre criar. Quando se trata da decisão, esta escolha seria feita inconscientemente, de forma instintiva. Até certo ponto, os atos de criar e reproduzir estão designados a competir entre si. Nos quesitos tempo, o que faria se perguntar? Fazer outro filho ou reproduzir outro? Outras particularidades ecológicas da espécie, várias comparticipações de estratégias de criar e extremamente invariáveis. A única circunstância que não pode ser evolutivamente estável é aquela em que se adota uma cura, pois assim a população seria invadida por indivíduos especializados em produzir. O criar só pode ser evolutivamente estável como parte de uma estratégia mista. Pelo menos alguma ação obrigatoriamente tem de ser mantida. As espécies que estamos mais habituadas, como os mamíferos e pássaros, propendem a se tornar boas criadoras, e a decisão de produzir um novo descendente seguida pela decisão de criá-lo. Já na visão dos gênios egoístas, não há, em princípio, nenhuma diferenciação entre criar um irmão mais novo ou criar um filho. Se for preciso escolher entre alimentar um ou outro, não existe razão genética alguma na qual se deve preferir o filho ao irmão. Foi dentro que a polêmica sobre seleção de grupo, citada no capítulo 1, ganha força. Wayne Edwards sugere que os animais individuais, de maneira definida e altruísta, diminuem o número de nascimentos em proveito de um todo. A dimensão de uma população está ligada a 4 fatores: nascimentos, mortes, imigrações e emigrações. Ao se considerar a população mundial como um todo, os 2 últimos fatores poderiam ser descartados. Mas, para Dawkins, há uma interpretação problemática em foco que muitas vezes não é compreendido: o crescimento da população quando as pessoas têm filhos, e não só de quanto. Como as populações tendem a crescer conforme uma determinada proporção por geração, segue-se que, quanto maior a distância entre as gerações, menor será a taxa atual de crescimento. Há alguns elementos que são notórios no que diz ao domínio da população. Eis algumas. As populações de animais selvagens não se alargam a taxas exorbitantes que, na teoria, seriam capazes de alcançar, e às vezes tais populações ficam estáveis. Os animais selvagens dificilmente morrem de velhice, já que a fome, doenças ou predações os atingem antes de se tornarem idosos. Qualquer espécie tende a ter um número comparativamente fixo de filhotes por ninhada, e nenhum animal tem um número astronômico de filhos. A divergência não diz respeito à subsistência ou não procedimentos de controle de natalidade por parte dos animais, e sim o motivo de sua existência. Meu nome é Hernandes e falarei sobre a controvérsia sobre seleção de grupo. A questão que a controvérsia sobre seleção de grupo ganhou força quando Wayne Edwards sugeriu que os animais individuais, de maneira deliberada e altruísta, reduzem o número de nascimentos em benefício do grupo como um todo. O tamanho de uma população depende de 4 fatores: natalidade, mortes, imigrações e emigrações. Mas se considerar a população mundial como um todo, teríamos que ignorar os 2 últimos fatores. Há um aspecto do problema em foco que não é bem compreendido. O crescimento populacional depende de quando se tem filhos, e não apenas de quanto eles têm. Como as populações tendem a crescer em uma proporção por geração, entende-se que, quanto maior a distância entre as gerações, menor será a taxa anual de seu crescimento. Existem fatores que evidenciam o controle populacional das espécies. As populações de animais selvagens não crescem a taxas astronômicas que teoricamente seriam capazes de crescer.
Muitas vezes essas populações permanecem bastante estáveis. Animais selvagens raramente morrem de velhice, já que a fome, doenças ou predadores o alcançam muito antes de se tornarem velhos. Qualquer espécie tende a ter um número relativamente fixo de filhotes por ninhada, e animal nenhum tem um número infinito de filhotes. A discordância não diz respeito à existência ou não de mecanismos de controle de natalidade por parte dos animais, e sim o porquê de sua existência. A controvérsia é relativa às hipóteses de que o controle de natalidade seja altruísta pelo bem de um grupo ou alternadamente seja egoísta ou praticado pelo bem do indivíduo que se reproduz. Os indivíduos têm menos filhos do que serão capazes de ter pelo bem do grupo, mas pela seleção de taxa de reprodução e a média da reprodução. Cada espécie tende a ter um tamanho ideal de ninhada. A ideia do quanto mais melhor não pode ser verdadeira, pois há um custo para isso. Cada espécie escolhe o tamanho de ninhada que melhor se adeque e maximize o número de filhotes no sucesso reprodutivo. Eles controlam o número de filhotes para maximizar os sobreviventes. Um indivíduo que tem muitos filhos será penalizado, porque menos filhos sobreviverão. Os genes que reproduzem demais tendem a ser extintos. Boa tarde, meu nome é Ângelo e nesse vídeo vamos mostrar umas curiosidades sobre cuidado parental, fazendo a referência sobre os peixes, especialmente sobre as fêmeas de tilápias, como também apresentando um comportamento bastante curioso de um casal de gansos, assumindo o cuidado parental de filhotes de patos com poucos dias de vida. E o que vem ser cuidado parental, pessoal? Nada mais é que uma atitude comportamental dos progenitores, ou seja, dos pais, de cuidado com sua prole, ou seja, seus filhos, até que os mesmos adquiram independência. Esse cuidado nem sempre está presente entre as espécies, mas quando existe, pode ser de 3 tipos: maternal, que é o mais comum, paternal ou biparental, que é quando o pai e a mãe conjuntamente exercem esses cuidados. Nos vertebrados, existem alguns comportamentos esperados. Por exemplo, nos mamíferos, o cuidado, na grande maioria das vezes, é exercido pela mãe, ou seja, maternal. Nas aves, a responsabilidade pelo cuidado da prole é geralmente biparental. E nos peixes, são os machos que cuidam. Na sua imensa maioria, biparental é pouco comum entre eles, e maternal é muito raro. Porém, nas tilápias, as fêmeas adquirem maturidade sexual precoce, que dura entre 3 a 6 meses, com várias desovas ao ano. A fêmea é cortejada pelo macho, depositando seus ovos em um local reservado, que são fertilizados pelo macho, sendo posteriormente recuperados pela fêmea e guardados na sua boca para serem incubados. Nesse período, as fêmeas restringem muito a sua alimentação, sendo um dos motivos de não se desenvolverem tanto quanto os machos. As fêmeas de tilápias são altamente prolíferas, e se os alevinos não forem revertidos, podem se tornar um problema para o seu cultivo, por decorrência da superpopulação. No vídeo a seguir, mostra aqui um fato curioso de um casal de ganso que filmamos. Os gansos são aves aquáticas semelhantes aos patos. Além de belos animais, são bastante leais e fiéis,
de uma memória incrível e um olfato bastante aguçado. São territorialistas e usados também como guarda, anunciando a presença de estranhos quando se aproximam da sua área de domínio. É uma característica do ganso um grau de companheirismo muito grande. Normalmente, entre eles, os pais dividem o cuidado parental da sua cria ante predadores. Mostro aqui, pessoal, esse casal de ganso assumindo o cuidado parental desses filhotes de patos, apartados de seus pais. O que aconteceu foi que principalmente o ganso macho assumiu para si a proteção cuidadosa desses patinhos. Aí a natureza dando o seu show de exemplo. Uma boa tarde e muito obrigado.